Boa tarde, pessoal. Meu nome é Caio Oliveira, eu trabalho com inteligência artificial e a ferramenta que eu vou trazer hoje eu vou mostrar como eu uso nos meus produtos e serviços, tá? Então, eu acho que hoje uma das grandes ferramentas de marketing é você buscar influenciadores que podem potencialmente oferecer o seu produto ou mesmo serem clientes dos seus produtos, né? Então, o Easy Collab é uma ferramenta que vem me ajudando bastante nessa tarefa, tá? Onde eu posso buscar influenciadores, seja ele do LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, e você pode procurar pelo nicho e através de inteligência artificial ele vai conseguir elencar os principais influenciadores daquele nicho que você está buscando, tá? Então, sem mais delongas, vamos direto para a ferramenta. Vou dar Launch App. Então, a primeira coisa que me aparece aqui é exatamente perguntando qual que é o meu nicho, tá? E aqui eu posso selecionar exatamente qual que é a língua do criador de conteúdo. Então, eu vou colocar aqui português e aonde eu posso buscar. Então, aqui como exemplo, por exemplo, eu vou colocar no YouTube e eu vou colocar aqui o Bruno Perini, né? O Bruno Perini aí, para quem não sabe, é um dos principais influenciadores de economia, né? Então, eu vou colocar aqui Analyze with AI e ele vai trazer alguma das principais, ele vai analisar exatamente o perfil, o canal do Bruno e vai trazer, né, quem que é o público-alvo, né? Então, adultos de 25 a 45 anos interessados em educação financeira e investimentos. E ele traz uma série de hashtags que é onde eu vou poder customizar a quantidade de resultados que eu vou buscar. Então, aqui eu posso pegar e pedir 5 resultados para cada uma das hashtags. Eu posso fazer um filtro, né? Então, aqui eu vou colocar Brasil pelo país que eu quero buscar os influenciadores. E eu acho que é super interessante aqui também a parte de eu colocar quantos seguidores o influenciador tem. Então, eu vou, por exemplo, colocar aqui, eu não quero um influenciador muito alto, às vezes ele não vai estar interessado, por exemplo, na minha solução, no meu serviço. Então, eu vou colocar aqui de 10 mil a 100 mil seguidores, por exemplo. Inclusive, eu posso tentar buscar se ele possui e-mail ou não. E eu coloco Search with AI. Então, a ferramenta leva mais ou menos uns 10 a 15 minutos para fazer. Vou pausar o vídeo aqui. Quando tiver o resultado, eu volto. Bom, mas enquanto continua fazendo a pesquisa, eu vou mostrar algumas outras que eu já fiz aqui. Então, por exemplo, para o meu nicho de inteligência artificial, eu busquei influenciadores tanto do LinkedIn, TikTok, Instagram e o próprio YouTube. E eu tenho até aqui um outro de finanças. Então, eu vou até utilizar esse de finanças, onde eu posso ver todos os resultados e ele me traz aqui exatamente os influenciadores. O que que eu posso fazer? Eu posso salvar todos os resultados para uma lista. Posso criar uma lista, por exemplo, aqui chamada de finanças. E o que que eu posso fazer com essa lista? Essa lista, ela fica salva aqui, né? Então eu tenho aqui a minha lista de finanças, onde eu tenho todas as informações, né, do influenciador, mas eu posso, de repente, até fazer uma consulta direta. A ferramenta, ela tem embarcado aqui uma forma de eu já mandar um e-mail para aquele influenciador. Então, eu seleciono o meu e-mail, aqui eu posso fazer o link da minha conta do Gmail e selecionar a lista. Aí eu falo a lista aqui, ele vai pegar todos os nomes, eu posso até checar e ver se realmente é como eu quero o assunto do e-mail, inclusive criar sequências de e-mail para aquele influenciador. Posso até tirar o logo do Easy Collab, né, para ele não ficar. Isso aqui vai depender um pouco da assinatura que você escolher. E o título do e-mail. E eu posso utilizar exatamente aqui name, opening, que é exatamente como ele já busca essas informações daquela lista. Então, é uma ferramenta super interessante, às vezes até para você automatizar esse processo para chegar nos seus potenciais clientes aqui nesse caso, né? Eu, até para mostrar um pouco como que eu utilizo, eu tenho um dos meus micro SaaS, é o Resumaí, que ele transforma aulas, lives. Então eu vejo que muitos desses influenciadores de finanças, eles fazem lives.
Então, com essas lives eu faço toda a transcrição, essa ferramenta aqui, o Resumo aí, faz toda a transcrição dessas lives e gera um resumo super interessante. Então, o formato do resumo, até para vocês conhecerem, por exemplo, eu peguei alguma das lives e, por exemplo, aqui numa entrevista do Thiago Nigo. Então, eu posso ver exatamente o resumo, mas eu também tenho em formato de PDF, né? Um PDF super bem estruturado, né? Com imagens, exatamente às vezes, quando você está fazendo uma live, você ter o resultado final. Mas voltando aqui na ferramenta, você pode até inclusive ver no calendário, no momento que você faz essa configuração dos e-mails, né? Ele vai colocar, né, um e-mail a cada 10 minutos, 50 e-mails por dia, até para não ter problema na reputação do seu domínio, tá? E você vai inclusive conseguir ver aqui no calendário. Outra coisa bem interessante dessa ferramenta, então se eu olhar aqui, né, eu posso pedir, por exemplo, uma análise mais detalhada de um determinado influencer, tá? Que é exatamente eu fazer o quê? Eu posso vir aqui, né? Eu tenho essa... A 29 de setembro de vai 2000. direto para o canal dele, tá? Mas eu posso fazer uma análise mais aprofundada daquele influencer. E o resultado dessa análise, então aqui foi algum dos influencers de inteligência artificial que eu fiz essa análise, que é o que a gente chama do Full Analytics Report. Então, eu vou pegar, por exemplo, essa Gabi e essa Rafa aqui, ele me traz a quantidade de influencers, engajamento, os últimos posts, a média de likes, de comentários em cada uma dos posts. Então, é super interessante se você está querendo fazer uma análise de um potencial cliente ou mesmo de alguém que você, eu digo, é uma inspiração barra competição, né, de pessoas que você se inspira no seu nicho para que você esteja buscando crescer. Então, ainda aqui não acabou, tá? O resultado, a hora que acabar o resultado da, dessa pesquisa, eu trago para vocês. Bom, então aqui finalmente finalizou. Então eu checo os resultados, eu vejo todos os influenciadores que têm aquelas hashtags, tá? Então eu consigo ver novamente o número, né, o score que a ferramenta dá daquele potencial, né? Então eu vou ordenar por os potenciais, então eu vou colocar aqui para mostrar 50 influenciadores de cada vez, né? E eu posso analisar e ver aqui os meus potenciais clientes que eu gostaria de fazer. Aí você pode ter tanto a ferramenta, a própria ferramenta, para já disparar os e-mails, de repente, para você oferecer o seu serviço, oferecer o seu produto, né? Quanto você pode pegar e exportar essa lista de e-mails. Então, se eu quiser vier aqui também, eu posso simplesmente exportar, né, em formato CSV, tudo isso. Inclusive, eu posso adicionar tags, né? Às vezes eu posso colocar aqui potencial cliente e utilizar até um status também aqui contatado, algo assim, exatamente para usar como se fosse um próprio CRM, né? Um Customer Relationship Management System, né? Que eu posso já na própria ferramenta ter essa ideia, tá? Então, deixa eu... Bom, antes da gente finalizar o vídeo, eu vou mostrar um pouquinho dos valores, dos preços, né? Então, hoje ele tem basicamente 3 planos, inclusive um plano inicial, se você quiser testar, tá? Você pode começar e testar a ferramenta. O plano Starter, né? Um plano relativamente caro, mas é uma base, vocês viram, bem interessantes, né? Aqui, como eu falei, ele tem um plano de 50 free searches, né? Mas se você quiser mandar o e-mail direto da solução, aí sim você vai ter que entrar em algum dos planos. Então, um dos planos tem aqui para 500 500 pesquisas, 3.000 pesquisas. Então, é uma ferramenta que tem um custo relativamente elevado, mas às vezes você não vai utilizar essa ferramenta para sempre. Você vai utilizar por 1, 2 meses ou simplesmente assinar o plano mensal, né, e fazer. Ou se você é uma agência, se você tem vários clientes,
né? Se você é uma agência de marketing, por exemplo, talvez o plano anual com o desconto aqui, é um desconto considerável, possa ser interessante para você. Então, até para continuar e falando um pouco aqui qual que seria o público potencial, então eu falei agências de marketing, acho que pequenas empresas, startups de tecnologia, né, que buscam influenciadores para ajudar a potencializar, a crescer o produto, e acho que marcas de e-commerce também acho que pode ser super interessante. Acho que as principais funcionalidades é você poder buscar esses influenciadores com inteligência artificial. A ferramenta diz que tem uma acurácia aí de 90%. Eh, o suporte a multiplataformas, então YouTube, TikTok, Instagram, LinkedIn, onde você consegue inclusive fazer uma análise detalhada da audiência de engajamento, então tem aquele reporte mais detalhado que eu mostrei para vocês, e você consegue ter nesse CRM integrado um gerenciamento simplificado dos seus influenciadores. Mas você também, se você já tiver uma ferramenta mais avançada, um CRM mais avançado, você simplesmente pode exportar aquela lista e colocar no seu CRM e fazer o seu processo de engajamento com esses influenciadores. Os prós da ferramenta, eu acho que é essa alta precisão dos influenciadores, se você olhar ali, algumas pesquisas que eu fiz, são realmente relativos àquelas hashtags, aquelas as pesquisas. Uma interface super simples, fácil de utilizar. Vocês viram aí que em poucos cliques eu já consegui mostrar para vocês a solução. Então, se você quiser fazer esse marketing de influência, né, de você buscar influenciadores, é uma ferramenta que traz e que foca exatamente nessa dor. Acho que os preços são transparentes, são créditos que você vai utilizar, você tem um crédito por mês. E alguma coisa que ele pode ter algumas limitações, que seria essas 5 plataformas principais, né, então mas eu acho que abrange a grande maioria. E lógico, você precisa fazer uma análise mais refinada, você não vai confiar 100% na inteligência artificial, que às vezes pode ter alguma inconsistência, algum influenciador, alguma pessoa que de repente não faz sentido você, tá buscando, né. Então fica aí minha recomendação para empresas que buscam, né, acho que o processo de você, o tempo que ela te traz de economia por o valor que ela oferece, de você ir atrás de um influenciador, de ir e buscar, ele, eu acho que, pode ser bastante interessante. Às vezes você tem uma gama de influenciadores que você quer, talvez com a forma que ela envia esses e-mails, talvez te economize muito tempo, ou de uma pessoa, do seu time, né. Recomendo aí para vocês experimentarem gratuitamente. Se gostaram do conteúdo, dá aquele like e te espero no próximo vídeo.